Senhor a todos. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus a todos. Vou chamar aqui nosso irmão João. Irmão João para estar orando ao Senhor. Para nós darmos abertura desse culto. Em nome do Senhor Jesus. Irmão João vem estar orando aqui. Todos, amém, irmãos? Vamos com alegria ao Senhor, dar a Deus o que é de Deus, que é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. Sexta-feira abençoada, sexta-feira de bênção e a presença de Deus aqui, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Saúde da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus, a casa de Deus, né? Que é o lugar de o crente estar, esse lugar aqui, porque não há outro lugar a não ser a casa de Jesus Cristo, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa a tua igreja, meu Deus, abençoa o teu povo, os pastores, as pastoras, os presbíteros, os obreiros, abençoa todos aqueles, meu Deus, que estão na casa do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa aqueles que não veem ainda, meu Deus, que estão a caminho, toma eles em tuas mãos, Jesus. Abençoa os cooperadores da igreja, os pastores, os presbíteros, os obreiros, as pastoras, o pastor, as irmãs do ciclo de oração, Jesus. Abençoa teus servos, todos aqueles que estão aqui, abençoa o lado de cada um, meu Deus, livre de acidente, de assalto, de todos os perigos e todo o mal. Abençoa, Jesus, o culto desta noite, meu Deus e meu Pai. Salva as almas que estão perdidas neste mundo, Jesus. Que eles estão desviados do caminho do Senhor. O Senhor toca no coração deles, traz eles para a tua casa santa, Jesus. Que a vinda do Senhor Jesus está se aproximando cada vez mais. Nosso Deus e nosso Pai. A vinda do Senhor Jesus está se aproximando, levar a sua igreja, meu Deus, com Ele. Vamos orar no céu, meu Deus, Pai Celestial. Abençoa meus filhos, minhas filhas, minhas noras, meus netos, meus bisnetos e meus parentes, Senhor Jesus. Deus poderoso e eterno Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, toma nossas vidas em tuas mãos. Abençoa as irmãs do ciclo de oração, meu Deus e meu Pai. Toma em tua mão a tua igreja, Pai. Traz alma para este lugar santo, Jesus querido. Nosso Deus e nosso Pai celestial. Jesus, o Senhor é fiel no céu e na terra, meu Deus e meu Pai. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Toma nossas vidas em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, guia todos os nossos passos, meu Deus, meu Pai. Nos abençoa, Jesus. Salva meus filhos que não são evangélicos. Toca no coração deles, eles vêm para a casa do Senhor Jesus enquanto é tempo, enquanto as portas estão abertas, enquanto se pode achar, meu Deus. Procura o Senhor Jesus, Deus poderoso e eterno Pai. Abençoa a autoridade, meu Deus. Abençoa nosso Brasil, meu Deus, meu Pai. Abençoa as igrejas evangélicas. Cobre com teu sangue os pastores, os presbíteros, os obreiros, os cooperadores, as irmãs do ciclo de oração, meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus, é o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre seja louvado o seu santo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão João poderosamente, né? Como diz o presbítero. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com 2 louvores. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 422. 422. Alegra o teu coração e louva ao Senhor. No
céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. É meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Então diga: jamais me verei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Diga para ele: Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido. Escute isso: enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Então diga: eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem que esse louvor, que este hino é hino de velório. Com uma mensagem dessa, é hino para todas as ocasiões e em todos os lugares. Porque a mensagem é muito poderosa quando diz: no céu não entra pecado. No céu o luto é banido, não tem mais. No céu não se erguerá sepulcro. Túmulo não vai existir. Por quê? Porque lá não vai ter mortos, só vivos. Porque ainda que alguém em Cristo Jesus aqui morra, viverá. Ressuscitará para a vida eterna. Então lá não tem morto.
Lá não tem lugar para gente morta. Só quem é vivo. Agora, quem morre aqui para o mundo, lá vai viver. Mas quem viver aqui para o mundo, vai morrer. Então, como o céu não é lugar de mortos, quem viver para este mundo, lá não pode entrar. Porque vivendo para o mundo, morre para Deus, né? Então essa mensagem é muito completa, muito maravilhosa. As pessoas que são de idade, só um minutinho, segura aí. As pessoas que são idosas aqui na terra, devem pensar bem na letra destino e entender que o tempo de partida está muito mais próximo do que a vida de um jovem. Apesar que a morte não escolhe idade. A Bíblia diz assim: os velhos serão transformados. As pessoas idosas que vivem aqui, servindo a Jesus, sendo crente em Jesus, tem uma vantagem. Por que que tem? Porque ainda que esteja velhinho aqui, já caducando de tão idoso, quando chegar lá não vai ter idade. Ninguém vai chegar caducando no céu. Os velhos, os idosos, não vão chegar de bengala lá no céu, apoiando em um pedaço de madeira, caducando, com Alzheimer, esquecendo tudo. Lá não vai ter essas coisas. Então você que é idoso, e você que é idosa, e se porventura está nos ouvindo pela internet, você é um idoso e já está bem próximo do tempo da sua partida pela idade, por ocasião da idade, e ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, você que ainda não entregou sua vida a Jesus para ser um crente, um cristão, está na hora de você pensar, está na hora de você refletir um pouco e saber que a sua idade avançada te leva mais próximo da partida dessa terra. Então, a pergunta é: se partir com Jesus, salvo serás. Mas se partir sem Jesus, infelizmente, perderá o céu, perderá a salvação. Então, essa mensagem não é só para os idosos, é para todos, mas principalmente para quem está na idade avançada. Porque daqui a pouco a morte dá uma chamadinha, cita sua senha, e se você estiver preparado com Jesus, você sobe feliz. Você vai partir para a eternidade feliz, vai dar uma dormidinha lá no túmulo, mas dali a pouco Jesus vem e transforma o seu corpo mortal, ressuscita você do túmulo e te leva para morar eternamente com Ele. Mas se partir sem Jesus, infelizmente, perderá toda essa regalia, toda essa oportunidade, toda essa bênção, todos esses benefícios que é o perdão, a libertação, a salvação e a vida eterna com Jesus. Pode ser velhinho do jeito que for, mas chegando lá, você vai ser como um jovem. Amém? Mas isso é com Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. 456. Que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O que mais? Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita
quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, que mais? E me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graças abundantemente sobre mim já derramou. Solta a sua voz. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Graças a Deus. Ele me abriu a porta. O que mais ele fez? E me reconciliou pelo sangue dele, por o seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido rei. Ele me abriu a porta, me reconciliou. O que mais que ele fez? Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Deus, glória a Jesus. Outra mensagem gloriosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Aonde o pecado foi muito, maior ainda foi a graça. A graça que traz perdão, a graça que traz liberdade, a graça que traz um presente. Esse presente chama vida, Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar com o nosso culto de louvor a Deus, sem indiferença, porque aqui está Jesus, viu? Sem diferença quanto a pessoas, números. Aqui tem bastante gente hoje. Graças a Deus a igreja está cheia. Olha que benção. Que maravilha. A igreja está cheia. Olha que maravilha, irmãos. Graças a Deus. Quem está mais aqui, que é o mais importante? Como que ele chama? Isso. E a terceira pessoa da Trindade, como chama ele? Isso. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. A igreja está cheia e Deus também está aqui presente, que é o mais importante. Que ainda que tivesse só 3, mas Jesus não pode faltar. E ainda que a igreja estivesse não cabendo ninguém, gente lá na rua, mas se Jesus não estiver aqui dentro não vale nada, né? Não vale nada. Então o que mais importa é a presença de Jesus. Porque ele tem, ele deve, ele vai ser adorado, cultuado, louvado, independente da minha e da sua situação, circunstância, problema ou dificuldade, não importa. O importante é que ele vai, queira ou não alguém, queira o inimigo das nossas almas ou não, Jesus vai ser louvado. Jesus é adorado no culto e fora dele. Amém? As irmãs, já vai louvar agora ou depois? Mais um pouquinho, até chegar mais algumas irmãs componentes, né, do grupo. Então, eu quero chamar aqui então já agora a irmã Cida para estar lendo uma palavra, o louvor, fazer aquilo que o Senhor colocar no coração da serva de Deus. Um louvor, uma mensagem. Deus seja louvado. Deus é fiel. Não importa como a gente vem, importante
É Mancida. Não, traz aqui uma. É Mancida por enquanto. O senhor entendeu, senhor, né? Mas senhor, sua vez vai chegar, fica tranquilo. Pega aqui. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos alegres, felizes, porque estamos na casa do Pai, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que se encontra em Mateus. Mateus, capítulo 18. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor, né? Capítulo 18, versículo 1. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim recebe. Até aqui só. Graças a Deus, né? Nós temos que ser como uma criança, né? Sem maldade, para que o Senhor nos abençoe, né? Porque a criança não tem maldade, a criança é inocente. Nós temos que fazer como crianças. O Senhor compara nós com uma criança, né? Nós temos que ser humilde para servir a Deus. Eu vou fazer uma oração. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, que estamos aqui na Tua casa, ser mais uma vez, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor Jesus, porque Tu és o dono da nossa vida, Pai. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. Visita, meu Deus, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, meu Deus, desanimados, meu Deus querido. Tem misericórdia, meu Pai amado. Alcança com Teu poder, meu Senhor Jesus querido. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a nossa nação, Pai, o nosso Brasil, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai, abençoa, Pai. Salva, meu Pai amado, aqueles que ainda não são salvos, meu Pai querido. Renova nossas forças, meu Deus. Dirige os passos de cada um, meu Deus. Oh, Jesus maravilhoso, Tu és fiel, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ainda que o Senhor não faz nada por nós, mas assim mesmo nós Te agradecemos. Porque o Senhor sabe o melhor que nós precisamos, meu Deus. Oh, Jesus, seja conosco, meu Pai. Abençoa, Pai. Oh, Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor nesta noite, meu Pai. E eu Te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Já Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Cida, né? Como diz o presbítero, poderosamente. Amém? Vamos louvar a Deus. Hein? Irmão Rodrigo não está bem? Vamos estar orando então pelo nosso irmão Rodrigo, né? Eu vou convidar aqui, então já que o irmão Cirilo já estava vindo, Diácono Cirilo, já aproveita então, vem orar pelo irmão Rodrigo que não está muito bem. O senhor gosta de orar, interceder, né? Já aproveita então essa ocasião. Nosso irmão Rodrigo não está muito bem, por isso não está aqui. E vamos orar por ele, né? Para que Deus possa visitá-lo lá nesse momento e trazer a cura para ele. E aproveitando também, orando por todos os enfermos, doentes. Citar também o Paulo, né? Que precisa muito da cura, de um milagre, só milagre para
resolver o caso dele, né? Então vamos estar orando por eles, todos os doentes, os enfermos, em nome de Jesus. Eu saio da amada igreja com a santa paz do Senhor. Eu sou um pouco rouco, né? Eu peguei uma gripe tão forte esses dias, mas já tomei alguns remédios, Deus já está pondo a mão em mim, né? Que se nós confiarmos em Deus, é o que eu sempre falo aqui, né? Eu sempre falo aqui, né? Nós passamos por muitos perrengues nessa vida. Por quê? Porque Jesus disse que nós passamos por tantos e tantas coisas, mas que nós somos mais do que vencedores. Então eu confio nele. E qualquer decepção que eu passo, eu já penso logo nesse versículo aí, né? Que ele deixou com nós o Espírito Santo para nos guiar, né, irmãos? Porque quem somos nós para dizer que faz alguma coisa se não for guiado por Deus, né? Não tem como. Não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. Eu quero ler aqui aos Efésios capítulo 5. Poucos versículos nós já vamos orar, né? E os irmãos me ajudam em oração, porque eu tenho certeza que minha voz está rouca, estou falhando, mas Deus vai me fortalecer. Amém? Aos Efésios capítulo 5 e verso 1, a palavra de Deus nos diz: e depois, meu Deus, sede pelos imitadores de Deus, como filho amado. Amém? E andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e cheiro suave. Amém? Versículo 3 diz assim: mas, eu não queria ler isso daqui, mas está fazendo parte, eu vou ler, né? Mas a prostituição e toda a impureza e a avareza e ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem, meu Deus, nem pobreza, nem tem pobrecice, e nem chorar. Minha vista está meio papagaiando, viu? Chocalices, que não convém, mas antes ação de graças, porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Só até aqui. Então nós vemos aqui, né? Uma palavra muito fala na nossa mente, né? Mas ao mesmo tempo já vê a exortação, né? Daquilo que não convém nós fazermos. Eu creio que todos nós seguimos aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, né? Purificar a nossa convivência com Ele. Porque se nós formos fazer igual o ímpio faz aí muitas vezes, aí com certeza vem os perrengues, vem os tropeços, que muitas vezes eu vejo pessoas passando por tropeço e falam assim: meu Deus, por que eu estou passando isso? Será que Deus esqueceu de mim? Deus não esquece dos seus escolhidos um só segundo. Um segundo Deus não esquece dos seus escolhidos. Por quê? O prazer do Senhor é que nenhuma vida se perca, nenhuma alma se perca. Ele faz para que todas as almas sejam salvas. Ele ensina o caminho, o bem para que nós possamos seguir. Que é o contrário do nosso adversário, né? O nosso adversário, ele faz tudo errado. A função dele é matar, roubar, destruir. Vem com aquela falinha mansa dele, só para destruir, porque é a função dele, né? Como se diz, é o que ele planeja na vida dele. Isso aí, é destruir, é destruição. Cristo Jesus não, Cristo Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância, a palavra de Deus nos diz, vida com abundância Cristo Jesus nos deu. Quando esteve aqui no mundo, como eu, como qualquer um outro homem, né, mais purificado, né?
Então, ele sofreu as mesmas consequências que nós sofremos hoje. Nós sabemos que ele passou pela cruz, morto ali no Calvário com aquela cruz, carregou aquela cruz pesada, né? Tudo isso por quê? Para me dar vida, para dar vida a todos nós. Ai de nós se Cristo não carrega aquela cruz, se Cristo não sofreu o que ele sofreu, onde estaria nós hoje? Estaríamos todos nas garras de Satanás. Mas graças a Deus, graças ao Pai eterno, que ele olhando aqui para baixo, ele não viu um justo sequer. Um sequer ele viu. Aí ele enviou o seu filho para quê? Para resgatar aquele que estava perdido, aquele que vivia na ilusão do mundo. Ele enviou Cristo Jesus, sofreu o que sofreu, que todos nós sabemos, nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o sofrimento dele, né? Então, se não fosse ele que derramasse o teu sangue carmesim lá na cruz do Calvário, por mim e por você, onde nós estaríamos hoje, irmãos? Onde nós estaríamos hoje? Estaríamos todos na garra do Satanás. Mas graças a Deus Pai eterno, graças a Cristo Jesus, eu não louvo pela morte dele não, porque quem tinha que morrer era eu, era você, era nós que tinha que morrer no lugar dele, né? Mas graças a Deus que o Pai eterno, vendo o mundo como vivia naquela situação, ele enviou o seu único filho unigênito, para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. E nós hoje temos que fazer o quê? Seguir aquilo que ele deixou para nós, né? Essa palavra aqui que foi escrita pelos profetas, essa palavra não foi qualquer pessoa que chegou lá e escreveu essa Bíblia, não. Foi homem inspirado por Deus, homem que seguia o Senhor Jesus, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Claro que nós não vamos ser igual os profetas, né? Nunca eu vou chegar igual ao apóstolo Paulo, eu vou chegar ao Elias, a esses homens aí, não, porque por muita fé que eu tenho, por muita fé que nós temos, nós sabemos que talvez nós não chegamos na fé que eles tiveram, né? Mas mesmo assim, Jesus diz, eu esqueci onde que é esse versículo, que ele disse, tu não negaste o meu nome, pequena fé, mas nunca negamos o nome de Cristo Jesus. Se você não nega o nome de Cristo Jesus, se você está sempre pensando somente nele, com certeza ele está de olhos abertos para nos ver, né, irmãos? Eu creio dessa forma, eu acho que cada irmão, cada irmã também queria dessa forma. Quando vem aqui na frente louvar um louvor, não é louvar para a igreja, não é louvar para o mundo, vem louvar para Cristo Jesus. Vem louvar para ele, porque o louvor é dele, o louvor não tem mais quem possa tirar esse louvor da nossa mente, porque foi Cristo Jesus que nos ensinou a viver, né? Então, eu vivo dessa forma, eu acho que todos os irmãos que aceitaram a Cristo Jesus como o único Salvador das vossas vidas, pensam dessa mesma forma. Não vem aqui para fazer bonito na igreja, não vem aqui para falar bonito, não, vem aqui para falar aquilo que Cristo Jesus põe no teu coração e no meu coração. É isso que nós temos que fazer enquanto vivermos nessa terra, né, irmãos? Vamos orar, já tomei um bom tempo aqui, vamos orar. Fixa agora o teu pensamento no trono do Deus vivo. Vamos falar com Deus vivo, um Deus de misericórdia, um Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida. A igreja me ajuda, que a minha voz está meio falhando devido a essa gripe forte, né? Deus amado, Deus bendito. Papai de amor, aqui nós estamos mais uma vez reunidos na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Porque nós sabemos que não fosse pela tua misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Como eu já disse, estaríamos todos destituídos da glória de Deus. Mas graças ao Pai eterno, que vendo o mundo como estava naquela situação, enviou o teu Filho para salvar a mim e a todos nós aqui nesta hora. Por isso nós só temos a te agradecer, ó Pai, por todas as ricas que o Senhor tem derramado em nosso meio, todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado, nós só temos a agradecer, somente a Ti, Papai de amor. Vai abençoando a Tua igreja, vai abençoando o Teu povo, vai abençoando todos aqueles que estão precisando de uma oração. O Senhor Jesus sabe quem está precisando, eu mesmo não sei, porque eu não tenho esse poder, mas o Senhor Jesus sabe quem está carente de uma oração, sabe quem está carente de uma mensagem, sabe quem está carente de ouvir a Tua palavra.
Por isso eu te peço, Pai, vai abençoando a cada um. Vai abençoando o pastor Daniel, vai abençoando a pastora Rose, o presbítero, vai abençoando toda a diaconisa. Vai abençoando ricamente, ó Pai, derrama a bênção, e que nós possamos estar aqui na tua casa, todos os dias de trabalho, para cultuar o teu nome, Jesus. Nenhum venha desviar dos teus caminhos, que muitas vezes o Satanás está aí querendo tirar as almas dos caminhos do Senhor, mas nós confiamos em Deus eterno, Deus que tudo pode, que quando ele procura fazer uma armadilha, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não é no nome de mais quem quer que seja, é no nome do Senhor Jesus que nós vivemos e conseguimos lutar e vencer. Em nome de Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Apresentado, né? Agora é com Deus. Apresentou, o milagre é com Jesus. As irmãs louvam? Vamos ouvir as nossas irmãs louvar ao Senhor Jesus. Que Deus possa estender as mãos sobre a vida do nosso irmão Rodrigo lá. Se estiver acompanhando aí pela internet, Deus abençoe vocês. Que o Senhor derrame sobre vós da sua graça. E a todos os nossos irmãos ouvintes que estão assistindo também agora, que está acompanhando nesse momento, esse culto, que o Senhor fale mais contigo, te abençoe, te cure, te liberte, dá vitória para a tua casa e tua família. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador, a minha oferta ofereço a ti.
Jesus, o nosso Deus é fiel. Nós, muitas das vezes, deixamos de ser. Mas Ele não muda, né? Jesus sempre fiel. A Bíblia diz que Jesus é imutável. Nosso Deus é imutável. O que é isso? É quem não muda. Imutável é um atributo dado a quem tem essa capacidade de não mudar. Não mudar não porque não queira mudar, mas porque Ele não pode, porque Ele é fiel. Nosso Deus, Ele não muda e nunca mudará. Por quê? Porque Ele é sempre o mesmo. Hoje, ontem, hoje e eternamente. O ser humano muda, todos os dias muda. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. O ser humano, às vezes, mata por qualquer coisa, por tão pouca coisa, mata as pessoas, faz tanta coisa mal. Um dia faz o bem para alguém, no outro dia está matando o outro. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é sempre o mesmo, justo, fiel e maravilhoso. Presbítero Wellington, com a sua oportunidade. Deixa eu louvar hoje. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor é digno de toda a honra e todo louvor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Sua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim,
diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença, meu prazer. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, é meu prazer. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Tua presença é o meu prazer. 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 Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Tua presença, meu Senhor. Tua presença. A fumaça me esconde, só seus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, com tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, palmas ao Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Mensagem poderosa, né? Debaixo das tuas asas, tua fumaça me cobre, tua presença é o meu prazer. Que coisa linda, né? A presença de Deus, ela é indiscutível, incontestável, né? Imprescindível. A presença de Deus, ela é maravilhosa, abrangente, todas as coisas. Meus irmãos, eu também vou estar louvando ao Senhor com um hino. Eu vou deixar falar um pouquinho de Jesus no domingo, mas hoje a pastora traz a mensagem final.
Mas solta aquele louvor por título Paixão pela Presença. Quem tem paixão pela presença? Só um minutinho, deixa eu explicar esse detalhe, porque paixão, para quem não entende, quando se fala paixão pela presença de Deus, alguém pensa, a mente leva lá no mundo e diz assim, peraí, mas paixão é algo que o mundo tem, né? O mundo tem paixão, as pessoas ficam apaixonadas, às vezes até mata o outro porque está apaixonado por alguém e não quer perder aquela pessoa por causa de paixão. Paixão para o mundo é um sentimento nocivo, louco, doido, exagerado, sentimento desenfreado, né? Sentimento é o chamado amor eros, que é o amor carnal. Mas quando se trata de paixão pela presença, aí inverte o assunto. Aí muda a frase. Aí o negócio é o seguinte: paixão pela presença significa ardente desejo pela presença de Deus. É isso que é a letra deste hino. O título deste hino diz: paixão pela presença. Vou repetir: ardente desejo, grande desejo pela presença do Espírito Santo aqui e em nossos corações. Então solte o louvor e vamos comigo adorar esse Deus maravilhoso. Isso, vamos contribuir. Diácono Cirilo vai passar a salva. Vamos contribuir. Se você veio aqui nessa intenção, então abra o teu coração para Jesus. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença. Quem? Senhor. Oh, glória. Escute. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto sem dor: ó meu Deus, que saudade que eu sinto. E quando o tempo o Senhor me guardou. É o quê? É paixão pela tua presença, Senhor. Só quem quer, cante. Diga. Paixão pela tua presença, Senhor. Glória. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando eu entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. Paixão pela tua presença, Senhor. Oh, glória. Deus abençoe. Oh, Deus maravilhoso. Os crentes são apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. E tem que ser mesmo. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, de buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. Diga bem forte com a alma. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Pra falar contigo,
Agora vocês. Diga bem alto. Presença desse Deus lindo. Oh, glória. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando eu entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Obrigado, mestre. Querido Jesus, tu és maravilhoso. E graças damos pela presença dele, né, irmãos? Podeis assentar. Nós vamos ouvir agora a mensagem da palavra do Senhor. E eu quero deixar para falar um pouquinho de Jesus no domingo, que é para um tempo maior para estudar. Mas é maravilhoso louvar esse Deus. Viu? Então pensa nisso. Toda vez que vir no culto, venha sentindo paixão pela presença dele. Sentindo necessidade. Porque uma coisa, o pastor já pode vir aqui, tem uma coisa é estar aqui, é vir aqui. Vir no culto ou vir na igreja. Outra coisa é vir aqui expirando, almejando a presença dele. É diferente. Tem pessoas que só vai ao culto, só participa do culto, mas não sente nada no culto. Entra e sai sem nada sentir. Mas quando nós vir para cá, a gente tem que vir num propósito assim, ó, pensando assim, eu vou lá adorar Jesus, ouvir a palavra dele, mas eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença quando eu chegar lá. Amém? Tem que ser assim. Vamos ouvir. Irmã Neuza, ora pela pastora. E nós vamos ouvir mais da palavra do Senhor. E continuamos nesta fiação, viu? Deus vai continuar falando conosco. Em nome de Jesus. Todos vão sair daqui mais abençoados do que entrou ainda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando, irmão, por ela. Para que Deus fale mais conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Deus, meu Deus, fala conosco nessa noite através da tua palavra, Pai. Usa a tua serva, Senhor. Coloca as palavras certas, todas as palavras, Pai, que o Senhor quer falar conosco. Nos ensina, meu Deus. Ensina cada vez mais, Senhor. Porque nós queremos aprender mais e mais de Ti, Jesus. Fala, meu Deus, fala essa noite, Pai. Como aqueles também que estão ouvindo, meu Deus, pela internet. Fala com eles também. Que eles venham ouvir a palavra. Que venha entrar nos corações dele, meu Deus. Entre em cada coração, Pai. Faça isso, meu Pai. Nós te pedimos nessa noite e já queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Antes de estar adorando ao Senhor na palavra, vou adorar ao Senhor com um cântico. Porque esse cântico hoje falou muito grande comigo, muito grande no meu coração. Porque nós sabemos que não temos nada, que não somos nada, se não fosse Cristo Jesus na nossa vida. Aleluia. Se não fosse Deus nos segurando, nós nem aqui estaríamos, como já foi falado aqui essa noite. Mas que o Senhor possa falar conosco mais um pouquinho. Não só através do louvor, mas através da palavra dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. E já vai meditando. Vai aí meditando nesse louvor junto com a palavra. Amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus. Faça essa pergunta para o Senhor. O que Ele viu em ti? Aleluia. Aleluia, Deus. Eu não sei o que Ele viu
em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu, mas uma coisa eu sei: tudo que tenho Ele me deu. Oh glória, aleluia, aleluia, Deus, obrigado. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Aleluia. Eu não sou o que devia ser. Aleluia. Mesmo assim Ele me abraçou. Aleluia, fale. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é o que? Fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu, mas uma coisa eu sei: tudo que temos, sabe quem foi? Foi Ele que nos deu. Aleluia, foi Ele, aleluia. Aleluia, foi Ele, igreja, foi Ele. Oh glória, foi Ele, obrigada, Pai. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Diga: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque Ele me escolheu, mas uma coisa eu sei: tudo que temos foi Ele quem deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele nos deu. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Abra sua vossa Bíblia na carta de Timóteo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje o texto ele é conhecido da igreja. Um texto que eu orando ao Senhor, Ele me fez uma pergunta para mim. Ele me perguntou: a sua luta vale a pena? Aleluia. E eu orando ao Senhor, Ele me levou nesse texto, que está lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Aleluia. Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, 7. Nós vamos ler esses dois versos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Glórias a Deus. Acharam? Está quase lá no final.
Glória a Deus. Antes de Hebreus, Tito, antes de Tito, é 2 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Ajude quem não achou, vamos achar, para a gente ler todos juntos. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Amém? Glórias a Deus. Ajuda lá, irmã Neuza, para nós nos ler juntas. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é simples, mas é uma palavra que Deus vem de encontro ao nosso coração essa noite. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. 2 Timóteo, antes de Tito, depois vem, depois de Tessalonicenses, vem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Glórias a Deus. Acharam? Capítulo 4. Glória a Deus. Eu vou lendo aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Achou? E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Podeis sentar em nome de Jesus. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós lemos essa palavra, passa várias coisas na nossa mente. Mas o Senhor fez aquela pergunta para mim. Você está disposta às lutas? E eu confesso para os irmãos que quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, Senhor, não é fácil, mas eu me prontifico, te falei como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a luta, nós temos que entender que quando há luta, que quando há guerras, que quando há levantes, são essas lutas, são essas guerras e são esses levantes que nos levam a vencer as guerras, aleluia. E quando nós lemos esse texto, Paulo falando, lá para Timóteo, né? Timóteo falando sobre o que Paulo havia falado para ele. Paulo prevê a sua morte. Paulo sente no seu ser que estava chegando o final. Final de tudo aquilo que ele passou. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, de perseguidor da igreja, dos crentes, dos cristãos, passou a ser um homem perseguido. Um homem que ele não parou em nenhum momento. Ele apanhava, levantava, era preso, era solto. Ele entrava nos lugares sem medo, porque ele sabia. Lembre-se que ele ficou 3 anos ali aprendendo, sabendo quem era e queria conhecer quem era Jesus. Ele ficou ali com o profeta, ele queria tanto conhecer quem era Jesus, que ele não se imaginava, mas sem aquele ser que apareceu na via, na estrada de Damasco para ele, e se apresentou como Jesus. E ele queria tanto saber quem era Jesus, que quando ele conheceu aquele Senhor, que disse para ele, aleluia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava falando com Saulo de uma maneira sobrenatural e de uma relação, de uma intimidade que ele nunca tinha tido. Mas quando ele conheceu Jesus, em nenhum momento da caminhada dele, ele desistiu. Mesmo sendo afligido. Sabe por quê, igreja? Porque ele já sabia o que tinha acontecido com Jesus. E ele sabia, se ele não desistiu de mim, quem sou eu para desistir dele? E Paulo não desistiu em nenhum momento da palavra de Jesus e de apregoar o evangelho de Cristo. E muitas vezes as lutas, ela vem nos parar. Muitas vezes ficamos afligidos, ficamos sobrecarregados, achamos que ninguém nos vê, que nada acontece. Mas nós temos que ter ciência que a luta, ela pode ser grande, mas o que nos importa é combater o bom combate, aleluia. Combater o bom combate. Aí eu fiquei pensando, Senhor, combater o bom combate. Nós sabemos a lida de Paulo, nós sabemos tudo o que aconteceu com Paulo.
Mas quando Paulo, ele vem, ele fala essa palavra: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Que sem fé ninguém verá o Senhor, aleluia. E Paulo, eu imagino Paulo pensando nessas frases. Eu imagino Paulo observando isso e falando: eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás, aleluia. Eu vou seguir, porque eu tive vida através de Jesus, eu fui ressurreiçado com Ele, eu ressurgi com Cristo, aleluia. Ele me deu vida nova, Ele me transformou, aleluia. E Paulo, ele vem nos ensinar essa noite, que quando ele diz: eu combati o bom combate, Paulo vem nos ensinar que ele combatia contra ele mesmo, que a luta é uma corrida de esforço e paciência. Essa luta que Paulo nos ensina, esse combate que ele nos ensina, é um combate não de luta de mão, ou de guerras e espadas, não. É uma luta, uma corrida de esforço e de paciência. Pois só com a paciência nós podemos vencer a jornada espiritual. E foi esse combate que Paulo estava nos ensinando, que ele não combateu apenas de corpo, não, isso não importava para Paulo, mas importava ele ter a ciência, ele sabia com a certeza que Cristo estava nele, porque ele nos ensina: sedes imitadores de mim, como eu sou de Cristo Jesus, aleluia. E Paulo, ele vem nos ensinar isso, que nós só vencemos essa jornada espiritual quando nós combatemos nós mesmos, aquilo que está nos afastando de Cristo Jesus. Quando nós combatemos essa guerra, que muitas vezes para nós é difícil, é pesada, muitas vezes nós pensamos que não vamos ter força, mas Paulo diz: combata, 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 porque você vai vencer como eu também venci, aleluia. A guerra espiritual e a fidelidade nós vamos vencer quando nós somos fiéis aos ensinamentos divinos, aos ensinamentos de Cristo Jesus, aleluia. Uma certa passagem lá no livro de Salmo, acho que é no Salmo 40, Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor, aleluia, oh glória. E a palavra vem nos dizer que quando Davi falou isso, ele já tinha passado por tantas coisas que ele achava que Deus o estava castigando por tudo que ele havia passado. Mas Davi, ele tomou uma atitude depois do pecado dele. Ele falou que ele não faria mais aquilo, que se ele soubesse, que se ele sacrificasse, que ele aspergisse sangue, isso adiantasse para ele ser livre dos pecados, ele faria. Mas ele sabia que só havia um Deus, e aquele Deus que poderia livrar ele daquilo que ele tinha feito, aleluia. E Davi fala: esperei com paciência no Senhor, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor, aleluia. E Paulo está nos ensinando isso, esperar com paciência no Senhor. Mas aí a gente fala: nossa, pastora, tem vezes que é tão difícil esperar. É tão difícil esperar o meu milagre, é tão difícil esperar aquilo que eu preciso do Senhor. Mas o Senhor nesta noite fala para nós que se nós tivermos confiança nele, se nós buscarmos a ele em primeiro lugar em nossa vida, tenha certeza que todo o céu e as comportas do céu se abrirão sobre as nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se nós formos lá no livro de Números, capítulo 12, verso 3, nós vemos um homem chamado Moisés, aleluia. Lá vem descrever que não houve, nunca haverá um homem com tamanha paciência de Moisés, aleluia. Que ele passou por tantas coisas nos desertos, ele passou por tantos desafios, mas se você ler lá na sua casa não vai dar tempo. Leia lá em Números capítulo 12. O Senhor relata naquela passagem que nunca houve um homem tão paciente. Em toda Israel nunca houve um homem que teve tanta paciência em lidar com as coisas de Deus como foi Moisés, aleluia. E Paulo, essa noite, voltando lá para Paulo, sobre a paciência, Paulo, ele vem nos ensinar que quando a gente combate esse bom combate, esse combate que
que nos faz cair, que nos faz nos humilhar na presença de Deus, que nos faz ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Ele diz que quando nós começamos a lutar contra a nossa vida, contra a nossa própria luta, mas não para lutar com mão, não para lutar com espada, como eu já disse, mas para lutar com um espírito reto, um espírito de guerra, mas guerra interior, para que nós possamos vencer a nós mesmos, aleluia. E Paulo falou: eu combati esse bom combate, mas a luta era tão espiritual, e eu tinha que lutar todos os dias para não cair, aleluia. E nós vemos que eu não lembro aqui qual capítulo que está, mas Paulo, ele diz que ele ora a Deus 3 vezes, porque ele tinha um espírito na carne. E diz a palavra que vinha o mandado de Satanás esbofetear a ele, aleluia. Mas nós devemos entender que nós não sabemos qual era esse espinho. Nós podemos imaginar o que Paulo tinha, mas Deus, ele disse assim: eu não vou tirar esse espinho. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes é esse espinho que vai fazer o cristão voltar-se para Deus e glorificar e ser salvo na beleza da santidade de Deus, aleluia. Muitas vezes Deus não vai nos tirar da luta, porque é essa luta que vai nos ensinar a estar na presença dEle, aleluia. É essa luta que Paulo nos ensina: combata o bom combate, aleluia. A palavra de Deus lá em Efésios, Paulo mesmo nos ensina que nós não estamos aqui para lutar contra a carne e o sangue, mas estamos aqui para lutar contra as potestades e ciladas do inimigo, aleluia. E que devemos nos revestir de quem, igreja? De quem nós devemos nos revestir, igreja? Aí eu pergunto para a igreja: o que é se revestir de Deus, igreja? O que é se revestir e nos colocar sobre a nossa vida a verdade prática de Cristo Jesus, aleluia. Colocar a palavra dele na nossa vida, para que a nossa palavra morra, mas a palavra de Cristo venha sobre nós, aleluia. Revestirmos do capacete da sabedoria, da salvação. O Senhor nos ensina que quando nós colocamos a palavra de Deus não no coração, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, mas quando nós colocamos a palavra de Deus na razão, quando nós colocamos essa palavra aqui, não há nada que nos impeça de ir para frente, aleluia, aleluia. É isso que Paulo está nos ensinando, que nós devemos nos revestir, porque ele, como eu já falei, ele tinha aquele espinho na carne, mas Deus não deixou ele sair, tirar aquele espinho. Mas eu quero dizer essa noite para a igreja, que quando nós nos revestimos de Deus, combatemos o bom combate, aleluia. Com certeza esse combate não nos envergonhará, igreja. Esse combate, quando nós estamos na presença de Deus, pode vir a luta que for, mas nós seremos honrados por Deus, e não haverá vergonha na minha vida e na sua vida, aleluia. Se nós formos lá na palavra de Deus, aleluia. Lembra que quando Josué, ele já havia passado o Jordão, ele tinha que lutar contra o príncipe, contra o rei de Ai. O que aconteceu com Josué, igreja? Ele perdeu a guerra, sim ou não, igreja? Ele perdeu a guerra. E nós vamos perder muitas guerras se na nossa frente não estiver Deus, aleluia. Se nós não revestirmos de Deus, aleluia. E Josué entendeu, porque eles haviam perdido a guerra, porque no meio dali do tribo havia uma pessoa que estava fazendo tudo errado, aleluia. Não estava na presença de Deus. Mas Deus é justo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, ele sonda, ele vê todas as coisas. Por isso que é muito importante nós estarmos retos na presença de Deus em meio às nossas falhas, em meio às nossas debilidades. Mas o Senhor diz: buscar-me-ei e achareis, batei e abrir-se-vos-á, aleluia. Nós temos que ter isso como ciência. Lembra, igreja, não saindo do texto, mas quando Paulo fala que nós temos que combater o bom combate, porque ele sabe que nós só venceremos quando nós estivermos na presença de Deus, lutando a guerra espiritual. Lembra de Miriam, igreja? Estava lá no arraial, e Miriam do nada
começou a ficar ali falando mal de Moisés para o seu irmão Arão. Aleluia. E o que aconteceu com Miriam, igreja? Ela ficou leprosa, aleluia. O Senhor está falando nesta noite, é tempo de tirarmos a lepra da nossa vida, é tempo de nós tirarmos a lepra do nosso intelecto, é tempo de nós tirarmos a lepra de dentro de nós, para que nós possamos ser sarados e glorificar o nome dEle ainda, aleluia. Isso é tempo de nós fazermos, aleluia, estarmos na presença de Deus. Aleluia, abram aí as vossas Bíblias em 2ª carta de Coríntios, capítulo 4, esse mesmo que nós estamos lendo, capítulo 4, verso 8 e verso 9, aleluia. Olha só o que a palavra de Deus, aleluia, diz. Verso 8 e verso 9. Posso ler? Olha o que o Senhor diz para nós esta noite. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluia, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo estava falando, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Damácia. Quando nós combatemos o bom combate, quando nós encerramos ali a nossa carreira e guardamos a nossa fé, temos um justo juiz que está olhando tudo que você fez, o que nós fizemos. Tem um justo juiz que ele não perde nada, igreja. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela falou: filha, Deus, nós estamos aqui conversando e eu tenho certeza que Deus está marcando tudo que nós estamos falando. E é com certeza, mas saiba também que o inimigo marca tudo que falamos e o que não fazemos. Porque ele vai na presença de Deus nos acusar todo momento. Então nós temos que ter ciência do que somos, aleluia, do que fazemos e praticamos, para que nós não percamos essa coroa que o Senhor tem preparado para nós. Aí ele disse assim: encerrei a carreira, aleluia. Paulo, conhecedor da palavra de Deus, um homem que não teve maior missionário depois de Jesus foi Paulo. Aquele que abriu várias igrejas ali toda na Ásia foi Paulo. Mas eu imagino Paulo falando, mesmo naquele dia que iam degolar Paulo, porque ele morreu degolado. Mas eu imagino Paulo indo para aquela degola, indo para aquele lugar onde ele seria degolado. E eu imagino Paulo falando com Deus, como está escrito lá em 1 Samuel, eu não lembro o capítulo, mas ele diz aí, eu imagino Paulo falando assim: Ebenezer Deus, Ebenezer Jesus, até aqui o Senhor me conduziu, Pai. Oh glória, eu imagino ele falando isso. Mas eu imagino ele indo para a forca e falando assim: Senhor, oh Jesus glorioso, valeu a pena, porque Tu és a minha rocha, Tu és o meu leme, para onde agora eu sei que eu vou, aleluia. E você pode falar essa noite que você sabe para onde você vai. Dizer para Jesus que Ele é a tua rocha, que Ele é o teu leme, aleluia, Deus. A fé de Paulo mesmo diante da morte. E eu vejo, sabe, Paulo indo para aquele lugar que eu não sei onde foi, mas eu imagino aqueles que caçoavam de Paulo, aqueles que batiam nele, aqueles que jogavam pedra em Paulo. Eu imagino ele indo para aquele lugar, mas as pessoas em volta dele falando assim: lá vai Paulo, lá vai Paulo, olha, morreu Paulo, oh glória. E na hora que ele foi decapitado ali, aquelas pessoas, sabe, Paulo foi decapitado porque ele tinha fé no tal de Jesus. E ele não negou Jesus, aleluia. Eu quero dizer para a igreja, mesmo em meio à nossa morte, mesmo em meio à sua luta, à nossa luta, o nome de Jesus tem que ser glorificado, aleluia.
E a morte de Paulo, mesmo naquele ali lugar, eu imagino ferrenho, terrível, que ele era um homem como eu e você. Mas a morte de Paulo e aquelas pessoas que estavam em volta serviu para glorificar o nome do nosso Deus eterno, aleluia. Então, igreja, que nós sejamos como Paulo, que nós tenhamos dentro de nós, que nós combatemos o bom combate, que nós não sabemos quanto tempo ainda estaremos aqui, mas que nós possamos combater o bom combate, guardar essa carreira linda que é estar nos caminhos do Senhor, e vivermos a fé verdadeira em Deus, aleluia. Porque foi isso que levou Paulo, mesmo em meio à morte, ainda nos ensinar na morte, que o nome do Senhor estava sendo glorificado, aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 20. E quem achar, leia para mim, por favor. Filipenses, capítulo 1, verso 20. Olha só, igreja, use a sua luta, use a sua luta, use a sua vida para a glória de Deus. Alguém achou aí? Filipenses, capítulo 1, verso 20. Quem achou, pode ler. Aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 20. Aleluia, Deus. Veja que coisa tremenda que Deus nos fala essa noite. Aleluia. Quem achou? Filipenses, capítulo 1, verso 20. Acharam? Glória a Deus, aleluia. Fala para mim, lê. Oh, glória, adoramos. Oh, pelo amor de Deus. Oh, glória, glória, glória. Essa é a nossa esperança. A esperança de Paulo. Que mesmo na morte, ou nessa vida, ou na expectação dessa vida, que o nome do Senhor vai ser glorificado em nós, aleluia. Que a sua vida seja uma bandeira para dizer que você é aquele que fica no vento, glorificando o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Que essa tribulação, tem uma palavra que fala assim: eu estou, mesmo que eu estou abatido, não é assim que diz a palavra? Mas não atribulado. Estou em guerra, mas não destruído, aleluia. O Senhor, Ele nunca deixa o seu povo ser destruído. Quando nós estamos na presença dEle, podemos até ser abatidos, mas nunca seremos destruídos, aleluia. Para a glória de Deus Pai. Que nesta noite nós tenhamos, que toda essa luta diária, cotidiana, ela vai passar muito em breve. E nós seremos resgatados, igreja. Nós seremos resgatados pelo próprio Cristo. Não deixe as coisas do mundo te embaraçar. Não deixe as coisas do mundo tomar o seu tempo. Não deixe as coisas do mundo obrigar a você a fazer coisas que não é de Deus. Lute como Paulo, combata o bom combate. Para que quando nós encerrarmos, quando ele fala encerrar a carreira, quando eu fechar os olhos, aleluia, uma coisa que vai me levar a Deus é a minha fé, aleluia. Lute contra tudo e todos, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado, igreja, aleluia. Não se desespere. A palavra de Deus diz: aquele que eu predestinei, eu chamei. Aqueles que eu chamei, eu justifiquei. E aqueles que eu justifiquei, eu dei esperança, aleluia. E esses que eu dei esperanças, eu vou gloriar, eu vou levar até meu Pai, e serão glorificados junto comigo, aleluia. Não deixe embaraço do mundo embaraçar a sua vida na presença de Deus. Que nessa noite nós possamos ir para os nossos lares com isso dentro de nós. Vamos combater o bom combate, aleluia. Combata o bom combate. Guarda a sua carreira, mas guarde a sua fé. Amém, igreja? Que o Senhor possa abençoar a todos nesta noite.
que nós tenhamos a certeza que muito em breve estaremos junto do nosso Pai Celeste, aleluia. Porque revestido com Deus, igreja, nós podemos tudo, porque a palavra dele diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Interessante que Paulo, ele fez tudo aquilo, fez a obra de Deus com excelência, sofreu muito, preso, perseguido, chicoteado, maltratado, injuriado, menosprezado, e quando chegou quase no fim, ele disse: combati. Significa, lutei, fiz o que tinha de ser feito, não esmoreci, é verdade, venci com Cristo, não esmoreci, não voltei atrás, não neguei nada, trabalhei, foi cansativo, custou lágrimas, custou sono perdido, vigílias, caladas da noite. Se fosse outro, diria: tudo que eu fiz, agora eu vou perder minha cabeça. Fiz tudo isso e agora vão me cortar meu pescoço e vão me matar. Quem sabe se fosse outro que não tivesse entendimento, diria: do que adiantou eu fazer a obra de Deus, fazer tanta coisa, ganhar almas, fundar igreja, abrir ministério, e agora vão cortar minha cabeça? Mas sabe o que Paulo pensou? Ele não pensou assim. Sabe o que ele pensou? Ele não só pensou, mas escreveu e disse: estou sendo oferecido em sacrifício, oblação, mas eu combati, oh glória, olha, combati o bom combate, terminei a minha carreira. Não é carreira de doutor, de cantor, carreira de qualquer outra coisa secular, não. Essa carreira que ele fala, está dizendo a caminhada espiritual. É a caminhada dele com Jesus durante todos os anos, desde conhecer do dia que conheceu Jesus no caminho de Damasco. De lá para cá, aprendeu, adquiriu experiência, trabalhou, fez tudo o que tinha de fazer. No final de tudo, perdeu a cabeça. Só que essa cabeça, a cabeça dele que ele perdeu, foi para ganhar. Perdeu a cabeça para ganhar a vida eterna. Viu? Morreu por Jesus, morreu pela igreja, morreu pelo nome dele, pela palavra, pelo povo, mas ganhou o que é mais importante: a vida eterna. Ainda disse no finalzinho da mensagem assim: agora está me guardada a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, que o meu Senhor me dará naquele dia. Que dia? O dia que eu estiver lá. Oh, que vitória impressionante foi do apóstolo Paulo. Viu? Que foi um dos maiores pregadores depois de Jesus. Primeiro Jesus, depois Paulo. E assim, tantos outros mártires. Então a mensagem é essa: não desista, não volte atrás, não negue Jesus, não troque Jesus, não abandone a fé. Se for preciso der a vida, se for preciso morrer para se salvar, morra. Se for preciso perder a cabeça, perca a cabeça. É melhor, Jesus um dia disse: não tema o homem que pode matar o corpo, mas não sabe o que faz com a alma. Tema a Deus, que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então, se o corpo morre, vai ressuscitar depois. Isso é que importa. Não nega Jesus, porque daqui a pouco ele vem para encontrar comigo e com você e com toda a igreja que está pelejando nessa peleja, assim como Paulo. Vamos de pé, orar a Deus, agradecer ao Senhor. Tem algum aviso? Não? Se Jesus assim nos permitir, nós estaremos aqui no domingo, com culto, com a família, adorando e glorificando Jesus, ouvindo mais e mais de Deus. Amém? Todos felizes? Vai voltar para casa hoje? Todos alegres, alimentados, fortalecidos com a palavra? Então vamos orar a Deus. Quem vai orar agora é a nossa irmã Ana.
Diaconisa Ana vai estar orando, finalizando, intercedendo por todos. E nós vamos para casa alegre e alimentado com essa palavra maravilhosa. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, irmão. Papai. Senhor, meu Deus e Pai. Pai querido, Pai amado. Estamos aqui na tua casa, papai querido. Já falaram o culto, Pai, a tua palavra maravilhosa, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado pela palavra. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Papai querido, papai amado. E também, Senhor Jesus, nós queríamos pedir a Ti, Pai, que abençoe as pessoas que estão doentes, Pai. Tem muitas pessoas doentes, Senhor. Abençoa, papai, cura Rodrigo, cura os irmãos que estão doentes, papai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, cura os irmãos que aqui na igreja também tiver alguém doente. Aceita Jesus, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, Ele transforma e Ele liberta. Então, cura em nome de Jesus. É o que pedimos a Ti, papai. É o que pedimos ao Senhor Jesus. Cura o Paulo, cura o Rodrigo, cura os irmãos que estiver doente, porque eu não sei quem é que está doente, eu só sei desses dois, Senhor. Então, papai querido, papai amado, abençoa cada um, Pai. Abençoa cada um, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Receba essa palavra, Senhor da glória. Receba, Jesus. Que domingo nós estaremos aqui de novo, Pai, em Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E uma salva de palmas para nós. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Um bom e maravilhoso final de semana. Um sábado e domingo repleto das bênçãos de Deus. Amém? E não esqueça, hein? Jesus está voltando. Está para voltar, corrigindo. E se não voltar até domingo, estamos aqui. Viu, seu Zé? Não falte não, domingo, viu? Ana Elise, Paulo, venha buscar força, venha buscar o aprendizado em Cristo. Deus abençoe a todos. Estenda a vossa mão para cá. Que Deus, nosso amado Criador e Pai, que a sua graça, o seu poder, que a sua misericórdia esteja sobre toda a tua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo também esteja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até domingo.